Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Mensagem presente no livro Fonte Viva, capítulo 4. O título da mensagem: Cada qual. O versículo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A mensagem, então, de Emmanuel, dilatando para todos nós esse versículo, a compreensão da dimensão que o versículo se expressa para todos nós. Vamos ao texto, presente no livro Fonte Viva. Cada qual. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade, a generosidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, com mais liberdade, pode amealhar, poupar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são comumente pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis, capazes de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, um breve comentário. Emmanuel consegue pegar apenas um único trechinho de frase da carta aos Coríntios e dilatar com grandiosidade, afinal de contas, o que
Paulo de Tarso se referia que há diversidade de dons, mas que o Espírito é o mesmo. Então, para todos nós, vamos começar a compreender que o divino treinamento do exercício das atividades do corpo físico, das exigências e das ações e reações que empreendemos no ambiente de convivência, possui uma finalidade. E cada qual, ou seja, cada um de nós, possui recursos e qualidades para serem dilatadas. E precisamos compreender em que direção precisamos desenvolver esses recursos. E compreender que quem sustenta toda essa manifestação, toda essa vida, todos esses recursos, é Deus. Essa que é a questão. Então, Emmanuel apresenta para todos nós que todos nós, sem exceção, não importa em que situação, seja de pobreza, de riqueza, de muita sabedoria, de ignorância, de sendo responsável por uma atividade, ou seja, sendo um chefe, um patrão ou um coordenador, enfim, liderando grupos de atividades ou sendo liderados, não importa a posição, todos, sem exceção, podemos revelar qualidades divinas. Para o quê? Para construirmos o quê? De quantos com ele convivem, ou seja, edificação para a edificação de quantos com ele convivem, ou seja, para edificarmos, para construirmos, cooperando mutuamente com Deus, os reflexos necessários de progresso para com todos. Então, Emmanuel comenta de uma maneira bem detalhada e chama a nossa atenção em relação à função tempo. Primeiramente, a função tempo. Aprender e ensinar. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora. Então, ele não deixou nenhuma dúvida em relação a isso. Estamos sempre aprendendo e ensinando. Estamos sempre sendo colaboradores e colaborados. Estamos sempre agindo e reagindo uns com os outros. E que é necessário, sim, desenvolvermos isso hora por hora. O que estamos aprendendo e ensinando a cada hora. Mas em que direção? Para que colaboremos em quê? No engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Então esse tesouro comum, ele já está deixando bem claro que não se trata especificamente de desenvolver sabedoria e amor para si mesmo. A escola e o projeto da vinha, o projeto do reino de Deus, o qual Jesus apresenta como exemplo para todos nós, é um exemplo em conjunto, onde o objetivo é a participação de todos. Todos estão sendo beneficiados e se beneficiando igualmente. Então, o desenvolvimento de amor e sabedoria, ele é para todos. Não é unicamente, estritamente para cada individualidade, isoladamente. Não faz sentido. Se Deus ama a todos e serve a todos, ele aguarda igualmente essa mesma capacidade de enxergar o campo de trabalho. E por vezes misturamos, achamos que o campo de trabalho é somente de si para consigo, de mim para mim mesmo. Mas não é isso que o texto revela para todos nós. E Emmanuel foi bem direto, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. É óbvio que cada individualidade está desenvolvendo sabedoria e amor, mas que não anime o sentimento de egoísmo de acreditar que aquela sabedoria pertence a cada um. A sabedoria realmente e o amor em sua totalidade pertence a Deus. Então, apenas estamos sendo convidados a trabalhar na vinha. O dono da vinha é Deus, que é dono de tudo.
Estamos cultivando sabedoria, estamos cultivando amor e estamos mutuamente trabalhando juntos na vinha. E precisamos compreender que esse tesouro, ele é comum. Então temos que checar e compreender que aprender e ensinar a cada hora tem que ser uma tarefa que vai impactar em todos, não somente na nossa individualidade. Então, ele começa dando exemplos bem diretos. Mas fulano ali é chefe. Como é que numa posição de chefe ele pode realmente dilatar esses tesouros de sabedoria e de amor? Ele deixa claro, aquele que geralmente administra um empreendimento, um negócio, não importa o que, uma casa, todos possuímos uma casa para administrar, então quem está ali administrando pode expressar o quê? Justiça e magnanimidade. Ser justo é ser correto, fazer o certo. E ser magnânimo é ser generoso, ter generosidade para com todos. Então, quem administra, Emmanuel deixa claro, frequentemente pode, se vai executar ou não, aí é a escolha individual de cada um. Eis o livre-arbítrio. Mas por vezes somos compelidos, constrangidos a estarmos nessas posições. E como vamos executá-las? O como faz toda a diferença. Então quem obedece e quem está obedecendo, que está num cargo subalterno, o que ele pode fazer para dilatar o tesouro da sabedoria e do amor? Ele deixa claro que quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o quê? O dever bem cumprido. Ou seja, o executar em máxima qualidade e em máximo ligação com os objetivos ali traçados. Ou seja, ele não está simplesmente querendo cumprir as atividades por cumprir. Ele compreende que ele está executando aquelas atividades para Deus. Ele não está fazendo um arroz para a família, ele está fazendo um arroz para Deus. Ele não está montando ou desmontando peças de uma fábrica, ele está desmontando e montando para Deus. E ele quer executar bem, corretamente, adequadamente, para obedecer aquele impositivo que surge para ele naquela experiência. Então ele está muito mais preocupado em realmente cumprir, dar cumprimento, um bom cumprimento, cumprir bem o que? Aquele dever que lhe é apresentado. Igualmente, o dever de ser uma mãe, um pai, um filho. Então, diversas outras situações nos cercam, mas aquele que obedece, que está num cargo subalterno obedecendo, ele pode obedecer bem. O que diferencia não fazê-lo é a escolha. Então, ele comenta para todos nós. E o rico? Como que o rico pode fazer isso? Então o rico, mais do que outros, pode o quê? Multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos dos recursos amealhados. Então, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. Então, todos na escola aprendem a multiplicar. Operações de multiplicação, operações de divisão. Mas o eco se propaga para dentro da alma e passa agora a ter que observar os resultados do fruto do trabalho e não imaginar que os frutos daquele trabalho pertencem a ele, e sim pertencem a Deus, e que Deus aguarda a nossa capacidade de multiplicar realmente o trabalho a partir desses recursos amealhados e dividir as bênçãos desse resultado. Cabe igualmente o livre-arbítrio de cada um de como proceder. Então o pobre, afinal de contas, como que o pobre pode aprender e ensinar, promovendo esse engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor? Afinal, ele é pobre. O que ele tem para ofertar? Tem muito. O pobre
com mais largueza, muito mais liberdade, pode poupar a fortuna da esperança e da dignidade. E é impressionante o quanto que personalidades que já foram animadas aqui na Terra, em condições de pobreza, eram muito mais dignas. Possuem uma capacidade de esperança muito superior do que muitos ricos. É algo estrondoso. Como o pobre, nas condições limitadas de recursos materiais, apenas materiais, pode poupar recursos de esperança e de dignidade. Pois é aí que está. Não só pode, como acaba assim procedendo. Então, em todos esses momentos, é claro, ele pode amealhar, ele pode poupar esses recursos de esperança e da dignidade, se assim o desejar. É uma escolha. Ele pode, é uma escolha. Ele possui essa possibilidade. O forte, mais facilmente, pode o quê? Ser generoso a todo instante. Porque ele é forte. Quem vai combatê-lo no exercício da generosidade? Ele tem esse potencial de servir em diversas situações onde muitos não o podem por limitações físicas. Mas em contraste, pode, né? Depende de cada um querer exercê-lo ou não. Mas e o fraco, em contraste? Sem maiores embaraços, pode, igualmente, mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. Então observamos que nessa nova situação, o demonstrar-se humilde em qualquer situação pode ser exercido pelo aquele que é mais fraco. Pode. Mas igualmente existem pessoas em condições de fraqueza física, orgânica, mental, e em diversos outros aspectos, em que não escolhem o caminho da humildade. Não escolhem desenvolver a humildade. Não percebem que Deus colocou a sua consciência num vaso fraco para desenvolver a humildade, para que possa exercê-la por constrangimento. Igualmente o forte, o pobre, o rico. O rico sente o constrangimento quando surgem situações de conflito onde ele podia ter ajudado, ele podia ter desenvolvido, ele podia ter elaborado mais, mas não quis. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos. Como? Renovando o pensamento geral para o bem. Então, em nenhum momento, a civilização, em diversos pontos do globo terrestre, ficaram isentos da reencarnação de sábios que estavam tutelando a evolução do pensamento geral para o bem. Se buscarmos na historiografia de grandes almas que exerceram essa tarefa, vamos observar que todos eles buscavam renovar o pensamento de todos para o bem. O aprendiz, em contraste com o sábio, com oportunidades multiplicadas, pode, se ele assim desejar, distribuir sempre a riqueza da boa vontade. Então, observa-se o seguinte. Isso se observa, por exemplo, numa atividade como professor, por exemplo. Por vezes o professor é jovem, cheio de disposição e boa vontade para explicar inúmeras vezes, em N circunstâncias, porque ele está tendo que oportunidades multiplicadas dele mesmo aprender. Mas após se considerar saturado de aprendizado, a boa vontade, por vezes, se dilacera. Não há mais aquela mesma boa vontade inicial quando estava como aprendiz. É incrível como isso ocorre continuamente em todos nós, em diferentes aplicações ou atividades. Então, é realmente uma questão de escolha. O ato de querer distribuir sempre
boa vontade em tudo que fazemos é algo que nós podemos sempre fazê-lo, porque estamos sempre em condição de aprendizes, em qualquer atividade. Somos aprendizes, até mesmo aqueles que se consideram líderes em certas atividades serão superados por outros que virão cooperar na atividade de progresso. Então todos nós precisamos mudar essa base fundamental de percepção da vida e compreendermos que a riqueza da boa vontade deve ser distribuída sempre, não deve ser nunca desenvolvida para si mesmo. Devemos sempre estimular e cooperar no engrandecimento de todos. Então, igualmente, ele vai falar aquela pessoa que é sadio, aquele que está são, não tem nenhuma doença, nenhum problema físico, nenhum problema de ordem que o classifique como um são. Ele está são. Comumente pode o quê? Projetar a caridade em todas as direções. Ele pode fazer o bem sem restrições, seja para a esquerda, para a direita, subir serra, desce serra, vá para outra cidade, vá para outro estado, não importa, ele tem essa capacidade porque ele está são. Ele não tem nenhuma limitação física, não lhe falta nenhum membro, nenhum braço. Ele tem a capacidade de empreender no bem continuamente, em qualquer situação. Já o doente, como ele poderia servir nesse sentido? O que ele pode fazer? Mas o doente, com mais segurança, pode fazer o quê? Plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Então, por vezes, com o advento da internet, temos contato com palestrantes que não têm nem perna nem braço e causam impacto. Você vê a condição de paciência, de boa vontade, de carinho, de ânimo, mesmo sem nenhum membro do corpo. E ele está lá naquela condição doente, mas ele tem muito mais segurança. Para quê? Para apresentar as lições da paciência. Lições que nós não toleraríamos, nem de perto. E só de ouvir falar nos assustaríamos. E está ele ali, às vezes, de púlpito, numa plateia, dando uma palestra motivacional, sem as pernas e sem os braços, e dizendo: eu já fiquei triste uma vez, e para mim, às vezes, a maior felicidade é me virar na cama. Então são lições poderosas de paciência, no ânimo de todos. Institui outro ânimo, porque todos se comparam continuamente. Poxa, aqui estou eu com os 2 membros, os 2 braços, com as 2 pernas, e o que eu estou executando? Por que não tenho condições de desenvolver e de estar com mais paciência, mais seguro das minhas convicções, que promove a paz e a felicidade? Em relação à execução e, acima de tudo, a conscientização do meu campo íntimo, das leis divinas, de estar realmente orquestrando e manifestando a minha consciência na direção do progresso. Então, como pode? Então ele executa com muito mais segurança. E sim, serve. Mas é claro, ele pode fazer isso, se assim o desejar. Ou pode apenas deitar e lamentar-se, ser impaciente e não alavancar o ânimo de ninguém. Então os dons são diferentes. Então Emmanuel vem dilatando para cada um de nós, cada situação diferenciada estima e estimula a nossa ação direcionada a utilizar esses dons, que são dons do espírito, são dons da alma, que não está atrelado só ao corpo físico, à manifestação física. Esses dons são diferentes. Então, cada situação, cada contexto exigirá de cada um de nós a manifestação desses dons. Só que temos que escolher fazê-lo. Mas é claro que ele também igualmente comenta, os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. Então, a inteligência,
Intelegeres, que vem de intelegeres, escolher dentre. A capacidade de escolher dentre cada conduta, cada escolha, o que fazer, como agir e reagir em diferentes graus. Por vezes aquele exemplo citado acima não é exatamente o que vai ocorrer, mas será num grau similar ou diferenciado, mas isso varia de acordo com a inteligência desenvolvida de cada um. O merecimento apresenta valores múltiplos, igualmente. A capacidade é fruto do esforço de cada um. E isso é muito interessante, porque geralmente a sociedade se compara continuamente, inclusive em observar a capacidade de cada um, mas não compreende, não percebe por vezes que a capacidade daquele outro ser que você admira, que você considera superior em certas circunstâncias, é fruto do esforço, de um esforço. Não tem nada diferente de cada um, não é diferente de você, não é diferente de ninguém. É um esforço o qual aquela alma se impôs, por vezes por centenas de encarnações, por séculos e mais séculos a fio. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Ou seja, todos os recursos empreendidos para desenvolver para o progresso geral de cada um, ou seja, para o progresso de todos, esse Espírito Divino, essa alimentação que sustenta as criaturas é o mesmo. Deus não está alocando dons em um e alocando ausência de dons em outros. Isso não existe. Todos nós nascemos simples e ignorantes, sem exceção. Fomos criados simples e ignorantes. Ao reencarnamos por vezes com acesso a certos pacotes de informações que nós nos empenhamos, que foi um esforço por vezes de centenas de encarnações e que nos é permitido acessá-lo para promover certas atividades. Não necessariamente existe essa permissão contínua, se isso provocará atraso ou estacionamento na marcha de progresso. O que ele está falando aqui é muito mais profundo. O que alimenta o pensamento requer energia. Gasta-se energia para pensar, mesmo fora do corpo físico. O espírito manipula energias que nós não produzimos. Quem produz é Deus. Produz tudo, desde a derivação do fluido cósmico universal. Todos os fluidos que se manifestam, desde a concepção básica dos elementos mais básicos que vão interligar cada átomo, cada uma dessas energias, desses fluidos que sustentam essas relações, são sustentadas por Deus. Deus produz esses fluidos com essas finalidades, para dar moldabilidade, com a participação de diversas outras instâncias, pela cooperação, para sustentar as criaturas nesse aprendizado. Então, o que ele está dizendo? Essa condição de sustentação é a mesma. Essa energia, essa forma de alimentar, cada uma das instâncias, cada uma das situações é a mesma. Mas não podemos nos enganar. Nós seremos convidados a reencarnar em diferentes quadros. Por vezes estaremos reencarnando em quadros administrativos, em quadros onde simplesmente temos que aprender a obedecer com mais rigor. Por vezes, situações de riqueza, de pobreza, extremamente forte, fraco, sábio. Uma condição que todos nós sempre estaremos, é o de aprendiz, mas por vezes estamos numa condição de aprendiz aqui no ambiente físico da Terra, e nós não compreendemos como dilatar e agir de tal forma a edificação de quantos com ele convivem. Como eu posso ajudar a construir alguma coisa em terceiro se eu sou um aprendiz?
Pode sim, com a boa vontade. Os exemplos de boa vontade. Então, o são, o doente, todos esses recursos de experiências que foram desenhadas e criadas, inventadas, plasmadas da consciência divina do Cristo, que coordena o nosso progresso, criaram situações adversas para que possamos dilatar a nossa vontade e, acima de tudo, criar recursos de desenvolver o amor e a sabedoria para com todos, não simplesmente para si mesmo. Então, repara a posição em que te situas. Todos somos suscetíveis, todos somos capazes de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Então, Emmanuel destaca isso é importantíssimo, porque por vezes estamos numa esfera de trabalho, eu não consigo fazer isso, eu não sei o que é para eu fazer, no fundo eu estou cansado, não quero mais. Temos que despertar para essa realidade. Todos somos capazes de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Então, busca conhecer. A mensagem final é: busca conhecer e reconhecer que posição você está, que posição é essa e quais são os imperativos de promover o bem que eu posso exercer onde eu estou, né? Todos somos suscetíveis de realizar muito. Então, Jesus até explica isso para os discípulos no livro Boa Nova. Mesmo que você esteja doente, entrevado numa cama, deitado, sem ter condições de fazer absolutamente nada fisicamente, ainda assim pode manifestar o pensamento. Pode usar a palavra para estimular as pessoas ao bem. E Jesus deixou bem claro nesse texto a necessidade de implantar o bem, não só nas consciências, mas no dia a dia da vida é tão grande. Essa tarefa é tão grande, tão imensa, que não pode ser reservada a ninguém. Requer o trabalho e a ação de todos. Então, é incrível como nós não percebemos esse imperativo, essa necessidade fundamental. Se implantar a Boa Nova é transformar o mundo íntimo de cada um de nós, de implantarmos as leis divinas, igualmente temos que implantar a prática do bem, conscientemente em todos os setores. Observarmos quais são os constrangimentos que a vida me estimula e como podemos observar, como eu posso fazer o bem, como eu posso praticar o bem nessa situação, nesse quesito, nessa conjuntura. Então ele deixa bem claro, repara, presta atenção na posição em que você está, não importa qual é, e atende aos imperativos do bem, do infinito bem. Ou seja, por que ele colocou como infinito bem? Porque temos que dilatar essas possibilidades ao infinito. Se Deus é infinitamente bom e justo, então essa busca é infinita. Então o que nós vamos imaginar que a sociedade humana chegou em equilíbrio máximo, não existe mais pobreza, não existe mais miséria, não existe mais sofrimento. O status do planeta se modificou. Ainda assim, vai existir novos caminhos a trilhar de bem que nós hoje não temos condições de imaginar. Então, coloca a vontade divina acima de seus desejos. Ou seja, é o bater a porta do Pai. Eu vou bater a porta e vou perguntar, afinal de contas, como devo proceder nessa tarefa? Qual a melhor forma de proceder nessa tarefa? Não mais com a minha visão, mas agora eu quero saber qual é a vontade divina, o que se estima, como se estima que eu conduza a vida. E a vontade divina te aproveitará. Então, se estivermos realmente alinhados com os princípios e os propósitos de progresso de todos, da lei de progresso que abrange a todos, certamente a vontade divina irá aproveitar a nossa ação
a nossa mudança de conduta. Então, temos que compreender que cada qual, ou seja, cada um de nós, nas diversidades incríveis que Deus manifesta para a existência, não só na existência mental, mas igualmente nas exigências que nos são, por constrangimento, nos são impostas no dia a dia e que por vezes nem as impostas percebemos que temos que executar e a empreendemos adequadamente. Então precisamos realmente ganhar maior percepção e estarmos mais atentos. Eu tenho que aprender a fazer o bem. Como fazer o bem não é fácil. Por vezes, você pode ter até a vontade de fazer o bem, mas o como fazer o bem é um aprendizado. Como Emmanuel colocou no texto, a maioria não iria conseguir imaginar que o administrador poderia fazer tais questões, o rico, o pobre, o são, o forte, que se expectava, que havia uma expectativa, que há uma expectativa de melhor proceder. Emmanuel só deu um exemplo em cada um. Mas com certeza existe uma infinidade de possibilidades de ação no bem para cada posição que estamos executando. É claro que Deus não aguarda de cada um de nós que de uma hora para outra possamos agir no bem com infinitas possibilidades. Não é isso. Mas Ele pede e aguarda de cada um de nós que preste atenção. Qual será a vontade divina nesse contexto? O que Deus aguarda de você nessa situação? Como será melhor executar a partir desse modelo vivo, que é o Evangelho que o Cristo exemplificou para todos nós? Então nós não temos acesso simplesmente ao Evangelho por um conjunto de teorias. Nós temos alguém, espírito puro, de altíssima hierarquia, que veio à Terra e viveu essas verdades dia após dia. Se estava na oficina com o pai, aprendendo, o pai José, Jesus, né? Jesus, na identidade terráquea de nome Jesus, o Cristo, nessa condição, preferiu aceitar o trabalho humilde na oficina com o pai, José, do que o templo de Jerusalém na grande indumentária de sabedoria e de posturas que o Sinédrio se manifestava naquela época. Então temos que compreender que Jesus deu esse exemplo vivo e há uma série de narrativas e comentários que onde Jesus estava trabalhando fazia com que o dia de todas as pessoas se tornavam leves, alegres, felizes. Por onde ele passava, ele deixava um campo florido de alegria, paz e harmonia. Em todos os momentos e situações, servindo e operando, animando, interagindo com alegria e felicidade, e sempre retratando que todas as possibilidades que surgem e todos os recursos que animam e que ele mesmo animava provinha de Deus. Então, precisamos perceber esse exemplo, pegar fatias minúsculas e tentar aplicar em nosso dia a dia, em nossa vida. Nessa condição, como posso eu fazer o bem? Naquela outra condição que me foi apresentada, como posso agir no bem? Então temos que compreender o exemplo do Cristo e tentar aplicar esses valores, esses dons que nos são ofertados, porque são animados e alimentados por Deus em todos os sentidos. É esse Espírito, sim, que é o mesmo, que alimenta e que sustenta essas situações de treinamento, é que temos que aproveitar esses dons para desenvolver as nossas capacidades de agir no bem, hoje e sempre.